Legal, Agora então eu vamos ouvi. lá, né? Vamos para a dinâmica da dica do especialista aqui no time um, hoje 26/11/2025, com a nossa convidada especialista, Vanderly Kellen, da série Vendas e Confiança. Kellen, é contigo. Fica à vontade. Bom dia, pessoal, tudo bem? Vou compartilhar aqui minha tela. Podem me habilitar para eu poder partilhar a tela, por favor? Sim, tá feito, Kellen. Bem, gente, bom dia. Vamos falar hoje sobre vendas pela confiança e vamos abordar o tema específico de rapport, né? Nós falamos sobre venda pela confiança, falamos sobre gatilhos mentais, mas eu acho que é interessante no mundo dos negócios entender um pouco sobre o que significa rapport e como fazer rapport, né? Então, rapport, ele é um conceito do ramo da psicologia francesa e ele significa criar sintonia, né? Fazer com que você crie uma ligação direta com uma pessoa, onde estabelece um nível de equiparação, de igualdade. Quando a gente fala em fazer rapport, é como se fosse criar uma sintonia por algo que vocês tenham em comum, né? Então, é muito interessante esse conceito da psicologia quando você traz para o mundo dos negócios, né? E nós temos várias técnicas de rapport, mas basicamente, quando você está no processo de atendimento, isso, gente, não é só com o cliente, tá? Isso é com os seus funcionários, fazendo um processo de gestão, ensinando. Isso é na tua vida pessoal, é no teu mundo acadêmico, não importa onde você esteja atuando, é muito importante você entender algumas técnicas de psicologia para lidar com as pessoas, onde isso vai melhorar o teu comportamento e principalmente a assertividade de relacionamento. Porque hoje nós vivemos tempos em que a gente não quer perder mais o nosso tempo com relação sem sentido, sem futuro, né? A gente não quer mais perder tempo com uma pessoa, com um cliente que não é cliente. A gente quer gastar energia com o que realmente vale. Então começa pelo estabelecimento de sintonia com quem você está conversando, se conectando, porque esse é o intuito do rapport, é você criar conexão. Então, quando você está com um cliente ou com alguém, você começa a agir de uma forma aonde as suas atitudes vão criar uma ligação direta com a outra pessoa. Aqui nós trazemos o quê? Uma figura, e aí nós vamos falar do quê? Postura corporal. Quando você está falando com alguém, a tua postura corporal, ela tem um peso muito grande. Então, a forma como o corpo da gente fala, vocês já ouviram falar da linguagem silenciosa? A linguagem silenciosa é o que o teu corpo fala quando a tua boca não está falando. Então, desde a tua vestimenta, os teus gestos, o teu comportamento, isso tudo é muito importante. Então, quando você está próximo a alguém, que você está negociando, a gente tem uma técnica dentro, eu até vou explicar aqui, né, sobre a ativação, né, de como você fazer, onde você imita o comportamento do outro, a postura, o tom de voz, a gente chama isso de espelhamento. Então, veja, use a postura corporal ao seu favor. Haja de forma semelhante ao outro. Então, se o teu cliente está um pouco mais sério, se mantenha um pouco mais sério. Você não precisa ficar sorrindo o tempo todo, né? Haja como ele, para você poder criar essa sintonia, essa ligação, né? Respeite o tempo do cliente, ouça o cliente falar, entenda a sua necessidade, demonstre genuinamente interesse pelo que o cliente está falando para você, pelo que a pessoa está falando com você. Tem uma boa relação com todos os envolvidos no processo. O que isso significa? Se você vai atender um cliente, trate bem a secretária, trate bem a pessoa da limpeza, trate bem todas as pessoas envolvidas no processo, porque no final todos vão falar de você, todos vão falar da sua empresa e você acaba se tornando uma referência pelos seus comportamentos. Então é legal você ser referência quando você é uma pessoa simpática, educada, cortês, proativa, né?
Então, isso tudo fica, são marcas, são estigmas, são rapport, é sintonia que você cria com as pessoas, né? Então, assim, peça um feedback real. Eu gostaria de entender por que você não quer fechar com a gente agora, nesse momento. Ou então, o que mais te agradou no nosso atendimento? Assim, gente, críticas construtivas, ela começa sempre com elogio e ela termina sempre com pontos de melhoria. Então, nunca chega para o teu cliente de cara e pergunta para ele o que você acha do meu serviço que você não gostou. Gente, não usa essa palavra. Você já está induzindo o cliente a começar a procurar o que ele não viu de bom no seu atendimento. Comece pelo contrário. O que você mais gostou no nosso atendimento? E você tem sugestão de melhorias? Então, é assim que você pede um feedback. Esse é um feedback assertivo e de uma forma indutiva, onde você vai induzir a obter informações essenciais, porque o feedback é para isso, para uma melhora. Mas você faz a pessoa enxergar primeiro os pontos positivos, ela tem que ver primeiro o que tem de bom, para depois ela trazer ponto de melhoria. Então, quando for pedir feedback, é sempre dessa forma. Seja um bom ouvinte, a gente já falou sobre isso, respeitar o tempo do cliente, ouvir o que o cliente tem a falar. É muito importante se sentir ouvido, sentir que a tua necessidade realmente, ela preocupa e ela faz a diferença para o outro. Então é importante você demonstrar interesse genuíno, tá? E assim, pesquise sobre com quem você vai falar. É importante, você vai conversar, é que nem fazer uma entrevista. Você vai entrevistar alguém, você tem que ler o currículo antes, não é verdade? Você vai atender um cliente, você tem que saber um pouco da história dele, você tem que entender sobre o mercado que ele atende, né? Seus principais produtos, serviços, enfim, isso tudo faz parte do processo de conexão, de criar conexão com outra pessoa, tá? E assim, use o bom humor. Gente, educação, ela abre portas em qualquer lugar. E mais, quando você for falar com alguém que esta pessoa estiver mal-humorada, mal educada, lembre-se, o problema está com ela, o problema é dela, não é seu. Não se contamine pelo mal dos outros, nem baixe o seu nível para se igualar a ninguém. Se a pessoa estiver mal-humorada, mal educada, se falar alto, quanto mais alto a pessoa fala, mais baixo você fala. É para ela entender que você não tem problema auditivo, que ela não precisa levar o tom de voz. Vocês entenderam? A gente precisa usar de inteligência emocional para lidar com as adversidades. Mas é muito importante utilizar a educação para quebrar pessoas mal educadas. É importante você usar um pouco do bom humor para quebrar um clima frio. Então, às vezes, você vai falar com alguém, a pessoa está um pouco. Mas você pode usar. Por que, que a gente usa tanto a questão do tempo, né? Nossa, o dia está lindo hoje, está o sol lindo. Nossa, choveu, o tempo está ruim. Gente, isso tudo são falas de introdução para tentar quebrar clima. Você tenta puxar algum assunto em comum, porque você não sabe. Você não sabe nada da pessoa. Então, você não sabe o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta. Você não pode puxar um tema de futebol porque não sabe o time dela. Você não pode puxar um tema político porque é um tema muito, vamos dizer assim, polêmico. Então, é interessante você puxa o quê? Fala de assuntos de amenidade. Então, você faz comentários sobre algumas coisas que você vê em comum. Então, a primeira coisa que as pessoas falam é do clima, do dia, do tempo, porque é uma coisa que todo mundo tem em comum, né? Todo mundo quer um dia bom, né? Ninguém gosta de tempo chuvoso, enfim. Então, procure motivos para criar sintonia. Às vezes é um óculos, às vezes é uma tatuagem, às vezes é uma cor de um esmalte, uma bijuteria, uma cor de uma roupa. Não importa, qualquer coisa que você possa utilizar para criar uma sintonia momentânea. Veja o momento e analise ele. E aí, como que você simplifica o rapport para vendas? O rapport para vendas, você simplifica como? Primeira coisa, a gente fala sempre daquele processo de comunicação assertiva, onde você tem 7% as palavras, né? Você tem 38% a entonação e aí 55% você tem de linguagem corporal, não é isso? Então, quando você pensa nesse percentual que você está fazendo um atendimento com o cliente, o que o cliente está pensando sobre você ou o que você está pensando quando você está no processo de consumo. Então, veja, olha o que o cliente pensa quando ele está diante de você, que você está apresentando algo para ele. Eu gosto de você,
O cliente começa a pensar isso, porque você está criando uma conexão com ele, então a tua conexão está ditando se ele vai ou não vai gostar de você. Aí a segunda coisa, ele está me escutando? Lembra a demonstração de interesse genuíno? O cliente vai pensar isso, ele está me escutando? Né? Eu estou me sentindo importante para ele? Porque é isso, todo cliente quer se sentir importante, não é isso? Afinal de contas, ele está comprando com você, ele poderia estar comprando, negociando com qualquer outra pessoa, mas é com você. Ele está entendendo os meus problemas? Ele está compreendendo a minha real necessidade? Olha o nosso pitch puzzle entrando aqui, não é isso? Porque para você, você tem que ser solução. Você não vende produto, você traz solução. Você é solução. Então, quando o cliente está conversando com você, ele está verificando se você é solução. Olha que interessante. E aí vem o combo final. Quando você está no processo de conexão com alguém, eu confio, eu acredito em você. Olha que coisa impressionante. Primeiro, porque a confiança é a base de tudo, nós já falamos sobre isso. Então, para você despertar confiança em alguém, você precisa criar uma conexão muito verdadeira, uma sintonia muito verdadeira com a pessoa. Então, quando você está se comunicando com a pessoa, é tudo isso que ela está pensando. E lembre-se, quando estamos falando ao WhatsApp, nós perdemos 55% da negociação, que é a linguagem corporal. E se você estiver conversando de texto, você perde 35%, que é a tua entonação da voz. Então, numa conversa de WhatsApp, você só tem 7% no processo de comunicação, que são as tuas palavras. Então, é por isso que muitas vezes se tem tantos problemas e discussão pelo WhatsApp, porque ele é uma conversa fria. Porque a pessoa não está te vendo do outro lado, ela não está vendo suas reações, não está criando sintonia, ela não está ouvindo a sua voz, porque o tom de voz é fundamental. Uma coisa é eu dizer assim, nossa, que linda, eu estou fazendo um elogio sincero. Outra coisa é falar, que linda. Vocês estão entendendo? É um lindo irônico, sarcástico, é muito feio. Então, a pessoa do outro lado, quando está pelo WhatsApp de texto, ele só tem as minhas palavras, ele não tem entonação, nem tem gestual. Então, tome muito cuidado com a conversa pelo WhatsApp. Use a técnica da escrita para o cliente ler. Mas, quando você quiser convencer, tem que ser por áudio para ele ouvir teu tom de voz. Isso é muito importante. E aí, o rapport, gente, como que você consegue ele? Ou você faz ele superficial ou profundo. Superficial, nossa, o dia tá lindo hoje. Poxa, lá onde eu moro choveu. É um rapport superficial. Agora, quando você começa a conversar com o cliente, que ele começa a falar de um problema, aí ele vem e conta uma história pessoal, íntima dele. Isso já virou um rapport profundo. Você está entrando em um âmbito que ninguém está vendo, ninguém está sentindo ainda, que é mais profundo do cliente. Então, isso é um rapport mais profundo. E aí você pode fazer um rapport pessoal ou técnico. Vocês entendem? Então, veja, o nosso amigo Leandro, ele trouxe um tema técnico e ele criou um rapport que para ele é simples, usar um cabeamento para um processo de comunicação. Eu sei disso porque eu tenho um marido gamer, né? Então ele tem um cabo para o computador, porque a internet é melhor que o Wi-Fi, mas eu também não sabia. Mas você veja, o Leandro criou um rapport técnico. Ele trouxe uma informação técnica relevante que despertou o interesse. Quando você desperta o interesse, você começa a criar sintonia. Então, você faz um rapport técnico. O rapport pessoal é quando você fala de coisas pessoais. É quando você traz situações íntimas. Evite o rapport pessoal, principalmente o eu. Se você for fazer rapport pessoal, faça rapport pessoal de cases de sucesso ou cases de fracasso com clientes. Evite usar o rapport pessoal eu, primeira pessoa. Use sempre terceira pessoa, use sempre o nós, tá? Que é importante, que quando você fala nós, você envolve o cliente também nesse processo. Não é que não pode, gente, fazer um rapport pessoal, não é isso. Mas quando você entra para um rapport mais técnico, é melhor porque você vai criando gatilho de autoridade. Quanto mais conhecimento você mostra do que você faz, do teu produto, do teu serviço, mais autoridade você se coloca diante do teu cliente. Por isso que o rapport técnico ele é mais indicado. E aqui a gente traz o quê? Algumas listas simples, tá? Para você criar os tipos de rapport que nós temos.
E aí nós temos sumarização, espelhamento e rotulação. Gente, sumarização é quando eu pego, vou falar com o cliente, eu já mandei um material para ele, e aí eu faço aquele resumo. Vocês estão entendendo? Então, aquele material que eu enviei, nele consta isso, 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 isso. Eu estou falando por sumário, a pessoa já viu. Então, eu estou listando ali itens importantes daquilo que eu já falei. Isso é importante porque você vai conectar novamente a mente da pessoa e aquilo que ela viu do material que você mandou. É importante quando você está tentando fazer uma venda que você mandou a apresentação do teu produto. Então, dessa forma, você garante que o cliente tenha lido o teu material. E se ele não leu, na hora ele vai pegar e vai começar a ler na tua frente, vai começar a mexer. Ah, onde que está isso? Está na página tal. Então, quando você fala de sumarização, é isso. Você traz os itens mais importantes, né? Tanto é que sumário, num processo de escrita, é o quê? É a lista, né, com todos os itens, o sumário, o índice, né, de tudo que você vai abordar. Então, quando você fala por sumarização, é isso. É quando você faz uma lista ali, um índice de tudo que você falou, tratou ou vai tratar. Quando você fala de espelhamento, é aquela técnica que eu falei, imite a postura do outro. Essa é uma técnica que eu uso na vida. Isso eu uso para minha vida pessoal, profissional, não importa. Espelhamento. As pessoas têm de mim aquilo que elas dão, sabe? Então, assim, se a pessoa tá mais séria, eu tô mais séria. Se ela tá mais simpática, eu tô mais simpática. Essa técnica funciona muito bem. Só não usa essa técnica para falta de educação, porque aí você não precisa baixar nível. Quando a pessoa for mal educada, utilize a técnica do ignorar, né? Você dá uma resposta à altura, né? Olha, eu não entro nesse tipo de debate porque eu acho ele totalmente desnecessário e retire-se do ambiente. Evite, né? Tem inteligência emocional. Mas o espelhamento ele funciona muito, você imitar a atitude do outro. E a rotulação. Gente, cuidado com rótulo. As pessoas têm mania de rotular, sabe? E às vezes o rapport, ele é comprometido porque você rotula. Isso acontece muito na venda. Você olhar para uma pessoa e você julgá-la pela aparência, ou julgar pelo que ela fala. E se você for utilizar esse tipo de situação, você pode se prejudicar. Então, evite rótulos, evite criar estigmas, evite você formar um juízo de valor sobre algo ou alguém sem você ter feito nenhum tipo de conexão. Né? Não julgue porque viu tatuagem, não julgue por questões religiosas, não julgue por questões políticas. Esse tipo de situação, ele cria um rótulo desnecessário. Lembre-se, qual é o teu intuito na vida do teu cliente? Ser solução. Você é solução com o teu produto. Dinheiro não leva desaforo, nem tem escolha de lado. Vocês entenderam? O que a gente quer do cliente é que ele compre o nosso produto, esteja satisfeito, saia falando bem da gente. Então, não crie rótulos e evite ser rotulado também. E se for para criarem um rótulo de você, que seja um rótulo, neste eu confio. Compra dele porque ele realmente cumpre o que ele promete. Ele entrega. Então, se for para ter um rótulo, que seja o rótulo de você é referência de confiança naquilo que você faz. E os hacks que a gente sempre traz, que é muito importante para criar esse processo de rapport, é perguntas abertas. Não faça pergunta que a pessoa vai dizer sim ou não. Ai, vamos fechar a venda agora? O cliente vai dizer não. Não. Então você faça perguntas abertas como você vai fazer, qual a forma de pagamento que você vai utilizar? Você quer seu CPF na nota fiscal? Gente, se você vende um produto físico numa loja, é isso. Se você está vendendo um serviço, um fechamento de negócio, como que você deseja pagar? Então, faça perguntas abertas. O que você achou? O que você está esperando? E não faça nunca perguntas que a pessoa vai te dizer só sim ou não. Eu sim ou não é quando eu quero fechar e finalizar, entendeu? A conversa. E aí eu vou direto para o final, sim ou não. Mas faça perguntas abertas. Não se apresse, tenha calma, entenda a dor do cliente, entenda a necessidade, deixe ele falar. Mas se ele falar demais, você tem como cortar. Aí você fala assim, olha, em cima disso que você está falando, e aí você vai lá e coloca uma fala de fechamento de negócio. Como você gostaria de fazer com o pagamento, com a entrega? E aí você veja qual é a melhor situação. E a força amigável. Gente, o que é a força amigável? Olha que coisa interessante que é a força amigável. A força amigável é tudo que você usa a teu favor, que foi um benefício durante esse processo. Então vamos lá.
A gente estava conversando e o Feijão falou assim: fala com a Vanderly tem um contato, a Vanderly vai poder te ajudar. Isso é uma força amigável. Você vê que eu não precisei falar absolutamente nada. Eu já tive alguém que já me referendou. Isso é uma força amigável. Use a força amigável a seu favor. Use o que você tem a seu benefício. Se você foi indicado, use essa indicação. Se o seu produto ele tem destaque no mercado, use isso. Se você utiliza marcas de qualidade, tudo que trouxer força para você, para o seu negócio, use como um argumento. É interessante isso, né? Mas quando você é indicado, gente, você já tem 50% de chance de fechar um negócio, porque a pessoa já está indo para você, porque você é referência de confiança de alguém, alguém indicou você. Então, aproveite essa oportunidade, use essa força a seu favor, né? Tudo que você tiver a seu favor, utilize. Então, desde pegue uma fala do cliente, por isso que é importante você observar o que ele fala, porque você vai utilizar as falas dele a teu favor. Isso são todas forças amigáveis que você utiliza no processo para a criação de rapport. Gente, hoje é específico sobre isso, simplificando rapport em vendas. Eu espero que essa pequena dica aí venha ajudá-los, né, no processo de conexão e criação de rapport nos seus negócios. Se alguém tiver Legal. alguma pergunta, hoje Vamos foi isso. vamos deixar as perguntas para no final, Kelly. A gente vai abrir aí um tempo no finalzinho, tá? Ou para outro momento, tendo em vista aí o tempo, claro. Mas é muito rica, né? Muitas dicas. Na verdade, assim, isso não é uma pílula, são muitas pílulas dentro de uma pílula, né? Porque a gente viu aí que o Rapport é a pílula, mas ele traz várias verticais, pedacinhos importantes aí. Eu diria que cada item desse, ele é uma série, na verdade. Agora deixou de ser a É, série Vendas pela Confiança. É a série Rapport, que traz uma série de pílulas, né? Então, é isso. eu acho que dá para olhar bem isso aí, porque é muito rico o seu material, você sabe o que eu acho, o pessoal também gosta bastante. Todas as dicas aqui são muito boas, mas as dicas que você traz, elas realmente agregam aí algo que nos ajudam, né, nessa questão do relacionamento que a gente fala tanto, da tratativa, do olhar o cliente, do fechamento. Então, acho que isso é muito importante, muito bom, tá bom? Então, obrigado. Vou parar aqui, lembrando que a dica do especialista de hoje ela estará disponível nas mídias sociais do Connect, né? Quem quiser acompanhar, e também vai estar no canal de YouTube lá do Networker, que é o canal oficial do Connect Business. Parando aqui a gravação, tá? Passou um pouco tempo, depois a gente ajusta isso com todos, tá? Acho que a gente só precisa refinar um pouquinho, mas foi muito importante.